Opa! Alô, meus queridos! Como é que estão vocês? Espero que esteja tudo bem, tá certo? Já quero começar te agradecendo por você estar aqui presente conosco, tá bom? Acompanhando mais esse um punhado de conversa e posso lhe garantir que vai ser show de bola, tá certo? Ó, veja bem, hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você sabe qual a importância que você tem para Deus? Como é que Deus te enxerga? Outra coisa que eu quero te perguntar, já falou com Deus hoje? Você já bateu aquele papo com Deus hoje? Isso é muito importante. Lá em Gênesis, vai dizer que Deus, ele vinha todo final de tarde ter com Adão e Eva. Ou seja, ter um diálogo com Adão e Eva, sabe? E Deus, ele gosta disso, ele gosta desse contato, ele gosta desse diálogo com as pessoas, com os filhos dele. Ele gosta que você pare e converse com ele, fale com ele todas as suas conquistas, as suas dores também, as suas angústias também, as suas alegrias. Ele gosta que você compartilhe com ele. E mais importante do que isso, uma oração, ela tem duas mãos. Ela tanto vai quanto volta. Então, quando você parar para orar, para falar com Deus, você não vai só falar com Deus. Você também vai buscar ouvir a voz dele. Tá certo? Eu já queria que você deixasse o seu like aí, já agora nesse comecinho, porque você vai gostar desse vídeo, tá bom? Gostaria também que você compartilhasse com aquelas pessoas que você ama. Você lembrou agora, poxa, tal pessoa, vou compartilhar com ela. Vou mostrar para ela o quanto eu a amo, tá bom? Pode compartilhar e se inscreva em nosso canal, enquanto eu bebo a minha água, tá bom? Como eu comecei dizendo, lá em Gênesis, diz que Deus, ele tinha esse interesse, ele gostava disso, de estar batendo esse papo com Adão, com Eva, todo final de tarde. Aí, Deus vinha, batia aquele papo, aquele happy hour, né? E tudo ficava bem. As coisas foram se complicando, Adão e Eva pecaram, e esse bate-papo de Deus, no final da tarde com seus filhos, ele foi extinto. Ele foi extinto. Aí, só que Deus, ele sempre quis restabelecer esse contato com os filhos dele, com o homem, né? Essa comunhão, ele sempre quis restabelecer. Ele sempre quis restabelecer contigo esta comunhão. Ele se importa com isso, ele se importa com você, ele quer ouvir a sua voz, ele quer ouvir você dizer quais são as suas dores, as suas angústias, o que é que você almeja, qual é o seu projeto. Deus quer ouvir isso, ele quer essa sinceridade da gente. Ele busca esta sinceridade. O que é que acontece aqui? A palavra que está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, lá no versículo 16, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Em outras traduções vai dizer que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que ter a vida eterna é muito importante para Deus que nós a tenhamos? É porque Deus quer essa comunhão com a gente agora de forma eterna. A palavra vai dizer, quando Jesus entrega o seu Espírito, e ele diz: Pai, a ti entrego o meu Espírito, e Jesus morre ali na cruz do Calvário, diz que o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo. E o que significa o véu do templo ter se rasgado de alto a baixo? Significa que a partir de agora, nós temos o livre acesso
a falar com ele, a também ouvir a voz dele. Você que está me ouvindo, do jeito que eu estou falando contigo aqui, você já ouviu a voz de Deus falar com você dessa forma? Audivelmente, Deus falar contigo, filho meu, faça assim, ou deixe de fazer. Você já ouviu? É muito interessante. E quão bom é quando conseguimos ouvir a voz de Deus. Por que é bom quando nós conseguimos ouvir a voz de Deus? Porque essa sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, ela vai nos conduzir a momentos agradáveis, a momentos que nós queremos compartilhar, que nós queremos viver. Mas quando a gente segue sem conseguir ouvir a voz do Senhor, a gente segue meio que de qualquer jeito. A gente vai estar seguindo da forma que a gente quer, da forma que a gente pensa que deve ser. A Bíblia vai dizer que o homem faz planos, mas a última resposta, ela vem do Senhor. Por que a última resposta vem de Deus? Porque muitas vezes o plano que o homem faz, ele não é bom. Não é bom. Também vai dizer que há caminhos que para o homem parece que é bom, mas são caminhos de maldição. Você está entendendo como quando nós caminhamos sem a orientação, sem ter esse contato com Deus, sem ter essa intimidade, sem saber reconhecer a voz dele, a gente anda de qualquer jeito? Como se fosse uma folha seca lançada ao vento? Mas se temos essa comunhão com Deus, se temos essa aproximação, essa intimidade, se sabemos reconhecer a voz dele, a voz do Espírito Santo, nos conduzindo, e a palavra diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do juízo e do pecado. Se a gente tem essa sensibilidade, a gente vai seguir da forma que ele nos conduzir. E aí sim, é onde você começa a receber as promessas de Deus em sua vida. E você passa a, nesse momento, não mais depender de um milagre. Quando a gente está vivendo as promessas do Senhor, a gente não depende de milagres, sabe? Porque as promessas do Senhor estão nos alcançando. Quantas vezes vamos ouvir na Bíblia se dizer: não se desvie nem para a esquerda nem para a direita da minha palavra. Que a palavra de Deus não se desvie do seu coração. Quantas vezes temos lido na Bíblia a palavra do Senhor dizendo que precisamos obedecer? Mas como é que eu vou conseguir obedecer a Deus se eu não consigo ouvir a voz dele? Ou se eu escuto, eu não entendo o que é ele falando? Como eu consigo obedecer dessa forma? Não tem como. Então, por isso a pergunta: já ouviu a voz de Deus hoje? Já falou com ele hoje? Já bateu aquele papo saudável com o Senhor hoje? Na presença dele? Quando você sente a presença dele, tudo ao seu redor se transforma. Aquilo que estava ruim, você agora começa a perceber que não está mais ruim, porque você está na presença do Senhor. E você sente um acolhimento. E nesses últimos dias eu tenho pensado muito como é importante nós termos o discernimento de quando Deus está falando conosco. E posso dizer para você, Deus está falando contigo nesse momento. Assim como eu estou ministrando essa palavra, Ele também está falando comigo nesse momento. E nós precisamos, nesses últimos dias, cada vez mais buscar ouvir a voz do Senhor. É muito bom quando o irmão chega até mim, até você, e diz: olha, Deus manda te dizer. Mas eu vou dizer para você que melhor ainda é quando Deus, o próprio Deus, ele fala contigo e você consegue entender que ele está falando. Muitas vezes o coração acelera. Muitas vezes a gente se enche de alegria. Muitas vezes vem lágrimas em nossos olhos. Porque a presença do Senhor, ela é sobrenatural a tal ponto que não nos deixa ficar naturais diante dele.
A gente não consegue ficar de forma natural diante de Deus quando a presença dele se manifesta. Busque isso, busque essa sensibilidade, sabe? Busque essa harmonia com o Senhor, essa intimidade com Ele, para que quando Ele falar, você entenda: o meu Senhor está falando. É Ele que está falando comigo. É a voz dele que eu estou escutando nesse momento. E a decisão que você vai precisar tomar em muitos momentos que Deus está te direcionando, pode ser uma decisão difícil de tomar. Mas se você não ouvir, não entender que Deus está falando e mandando você fazer, você não faz, você fica com medo. Ou até se você fizer, vai haver um pouco de dúvida. Mas se você entender que Deus está falando, não vai haver dúvida alguma. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Por aí você tira todo o interesse que Deus tem em você. Interesse de comunhão, interesse de que você seja salvo, a tal ponto de pegar o único filho que ele tinha e entregar para perecer por mim e por você. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra. Eu gostaria que você pensasse nisso, meditasse nisso. Eu gostaria que você buscasse ao Senhor de tal forma que você consiga entender que é Ele falando contigo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus derrame a paz sobre a sua vida. Em nome de Jesus. E te peço, se inscreva em nosso canal. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo.